Graças a Deus, que maravilha, como é bom, bom é pouco, é maravilhoso ter Deus, ter Jesus, ter o Espírito Santo Consolador, aquele que nos alegra, aquele que nos dá força no meio da turbulência, no momento da tristeza. Ele é o nosso Consolador, Ele é a nossa força. Então nós nos alegramos porque Jesus é a nossa esperança. E quem tem essa fé nele não é abalado. Vem a tribulação, vem a perseguições, turbulências, mas a nossa fé está no Criador do mundo. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que tem todo o poder. Jesus, ele diz em Mateus 28, o verso 18: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então nós servimos um Deus poderosíssimo, um Deus que sabe de tudo, um Deus que não esqueceu de mim, não esqueceu de você, e Ele não desiste de mim e não desiste de você. Quem tem Jesus tem tudo. O meu avô já cantava pra gente quando criança: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E essa é a verdade. Eu escolhi caminhar com Jesus. Você já fez a sua escolha? Você já escolheu entregar a sua vida totalmente ao Senhor Jesus? Mas a Jesus que eu estou dizendo, ao Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos dar vida, e vida com abundância. Jesus quer que você tenha alegria, mesmo diante de uma turbulência. Esta graça, este favor de Deus, esse carinho de Deus. Nós não conseguimos entender e compreender muitas coisas que acontecem. Algumas a gente entende porque está na palavra de Deus. E quem conhece a palavra ou passa a conhecê-la a cada dia, ele começa a entender melhor o significado da vida. Aquele que não entende o significado da vida, certamente não conhece o Deus verdadeiro. E quem caminha com o Deus verdadeiro, não fica à mercê da vida, não fica abandonado. Então Jesus, quando ele aparece ali aos seus discípulos na Galileia, e quando ele fala isso aqui, de Mateus 28, 18, ele já havia ressuscitado. Quando ele ressuscita, ele então fica durante 40 dias. Ele aparecia a grupos de pessoas, os seus seguidores, discípulos e pessoas que o acompanhavam. Muita gente o viu após a sua ressurreição. Foi quando então os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Eu acho lindo demais essa palavra quando os discípulos obedeceram. Jesus falou para eles: vá lá para o monte, lá para a Galileia. Jesus deu o endereço para eles, eles obedeceram. Então vou repetir aqui: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Querido e querido ouvinte, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Pensa em você agora. Você tem obedecido o chamado de Deus? Você tem obedecido as diretrizes de Jesus para a sua vida? Você tem obedecido a missão que Ele te deu? Ou será que esse ano, por ser um ano atípico, você está achando que não valeu a pena, vou desistir, vou parar? Às vezes é necessário uma reflexão, a gente pensar e analisar e fazer um balanço da vida, não é? É importante. E final de ano é propício, né? Não precisa ser final de ano, mas no nosso caso aqui é propício você fazer um balanço na vida. Como que você está? Você, a sua pessoa. Porque eu tenho batido nessa tecla aqui, e nesses dias dando dicas aqui para um projeto de vida, para uma vida melhor, naquela diretriz Deus, família e trabalho. E esses dias eu ainda falei, acho que foi ontem até, e vou falar em outras palavras, dizendo o seguinte: muitas pessoas
Às vezes muitas que estão até me ouvindo agora, elas não estão bem porque elas estão esquecendo-se de cuidar delas, no sentido espiritual. Ela está sofrendo porque outros estão sofrendo. Eu não estou aqui ensinando você a ser egoísta, de forma alguma. Jamais. Eu estou dizendo que às vezes você esquece de cuidar da sua vida espiritual, você esquece de cuidar da sua própria família, você esquece de cuidar da sua própria saúde. Às vezes bate um negócio assim e você acha que pelo fato de estar envolvido em tantas coisas. Então é importante você entender que Jesus te deu uma missão. Ele não deu várias missões para você, ele não deu várias tarefas. Então você tem que ver qual que é a principal ali. É uma maneira de você focar, se alinhar naquele propósito ali. Então Jesus chega e quando os 11 discípulos viram que era Jesus, porque ali ele tinha ressuscitado, então ele estava aparecendo primeiramente aqui essa equipe aqui também, as mulheres e tudo mais. Mas quando aquele pessoal viu que era Jesus, diz a Bíblia, eles o adoraram. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção, tem revelação aqui. Essa revelação, essa é da boa, porque está na Bíblia. Não é falsa, é verdadeira. Mateus 28, 17 diz, e quando o viram, quer dizer, os discípulos viram Jesus, o adoraram. Eles adoraram ao Senhor Jesus. Eles adoraram. Ficaram felizes, ficaram radiantes de poder ver novamente o Senhor Jesus, agora num corpo glorificado. Jesus que venceu a morte. Ele venceu a morte. Então nós servimos um Cristo vivo. Jesus está vivo. Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está vivo. Estaríamos tristes e eu também estaria perdendo meu tempo. Todos esses 16 anos que vamos completar agora em dezembro aqui na Marumbi, eu estaria perdendo todo o meu tempo nesses 16 anos se o nosso Cristo não tivesse ressuscitado. Se eu estivesse pregando um Deus morto, um Deus de pau, de pedra, de gesso. Não, mas o nosso Deus está vivo. Ele está no controle. Ele tem o domínio de tudo e nada passa batido que ele não esteja observando. Mas a Bíblia é interessante aqui que diz, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Está vendo aqui o retrato? Sempre vai ter 50% que acredita, 50% que duvida. Sempre vai ter os da fé e o incrédulo. O que acredita e o que desacredita, o positivo e o negativo. Vai sempre ser assim. Só você observar na vida, no dia a dia. Então, você está do lado de alguém aí que está junto na mesma fé com você. Às vezes tem um outro do teu lado aí que fala, eu não acredito no que esse pastor está falando. Parece que eu estou até vendo a pessoa falar. Não vai cair da cadeira não, fica tranquilo. Mas Deus ama você que não acredita também. Deus tem um plano para a tua vida, por isso que você está me ouvindo. Você que às vezes até critica, né? Porque existe aqueles que criticam a nossa fé. Mas eu quero dizer que Jesus ama você que critica também. E você critica porque você ainda não entende as verdades de Deus. E quem não tem Jesus na vida, quem não nasceu de novo, quem não se tornou uma nova criatura, ele está na velha criatura. E a velha criatura adâmica, pecaminosa. Né? Então, quando você se entrega totalmente a Jesus, Ele transforma a sua vida e você começa a caminhar com Jesus e a tua vida vai progredindo. Teu relacionamento com Deus, quanto mais você caminha com Deus, quanto mais você ouve de Deus e coloca em prática os ensinamentos dele, você vai melhorando, você vai crescendo na sua espiritualidade. Então aqui é interessante, Jesus aparece, alguns o adoraram, alguns duvidaram. Eu pergunto para você que me ouve agora, de que lado você está? De que lado você está? Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que decidir. Ou você o adora, acredita em Jesus, se entrega totalmente a Jesus, ou continua duvidando.
Ambas essas pessoas, tanto as que adoram, que acreditam em Jesus e caminham com Jesus, quanto aquelas que não caminham, um dia vai ter um fim. E nesse fim vai ter um acerto lá na frente. Eu prefiro Jesus, eu já decidi. Eu decidi por Jesus bem jovem, muito jovem. Graças a Deus nunca desisti dele, porque ele nunca desistiu de mim. Então vale a pena caminhar com Jesus. Quem sabe, amigo, amiga, você nunca nos ouviu e está ouvindo agora, ou até ouve, mas hoje você parou para prestar atenção. Você talvez está frustrado, frustrada, decepcionado com tanta coisa. Eu sempre tenho dito o seguinte: Jesus nunca me decepcionou. Tive algumas decepções, mas não foi Jesus. Talvez foi pessoas, talvez pode ter sido uma situação que tinha pessoas no meio. Como eu também, certamente, já decepcionei muitas pessoas. Não sou perfeito. Essa é a verdade. Então, todos nós estamos sujeitos a decepcionar alguém. Ou você ser decepcionado. Mas eu quero dizer para você, Jesus nunca vai te decepcionar. Quem sabe você está aí chateado com Deus. E Deus está te falando, eu amo você. E Deus conhece a nossa vida. Então, de que lado você está? Você está do lado dos que adoram a Jesus? E eu não vou... quem me conhece e percebe como a gente prega o Evangelho toda essa temporada sabe. Eu sempre falei de Jesus. É de Jesus que eu estou falando. Não é uma mudança de religião. Tem gente que muda de religião, mas não muda de vida. Isso não adianta nada. Então ficasse de onde veio mesmo. Estou falando de compromisso com Jesus. As pessoas confundem caminhar com Jesus em ser um bom religioso. Na Bíblia tem homens que eram bons religiosos. Mas Jesus disse para certa feita para um, você precisa nascer de novo. Você tem que passar por essa experiência do Cristo vivo, do Cristo poderoso, aquele que venceu a morte e veio para nos trazer vida, e vida com abundância. Então creia. E quando então Jesus chega para aquele grupo, ele diz, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Aí ele dá uma dica aqui. Ele diz, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui a gente percebe Jesus então dando uma ordem, nos comissionando, o chamado do rei. Então aqui a gente vê que Mateus, aqui o tema do livro aqui, do Evangelho de Mateus, é Cristo como rei, o rei todo-poderoso. Então o rei que tem um reino, e todo o reino tem as suas regras. Você precisa se adaptar a este reino que é o reino de Deus. Ele veio trazer o reino da paz, da verdadeira paz. A verdadeira paz. Jesus diz isso. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, essa paz que você ouve na mídia sendo divulgada, as Nações Unidas, a ONU e etc, etc, essa não é a paz verdadeira. Essa é uma paz falsa. Falsa, mentirosa, enganadora, política, engano. Então você tem que estar fortalecido no Rei Jesus de Nazaré, porque Ele dá a verdadeira paz. E essa paz está dentro de mim. E essa paz está dentro de você, ou poderá estar dentro de você, quando você se entrega totalmente ao Senhor Jesus. Então o mundo está preocupado, o mundo está numa desordem, de certa forma.
E o único que pode consertar essa situação é o Cristo vivo, é Jesus. Não é a ONU e qualquer outro órgão mundial que vai resolver o problema da humanidade. O único que pode resolver é Jesus Cristo. Ele, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Ele é o único que pode te dar alegria interior. Ele é o único que pode te dar paz interior. Ele é o único que nesse tempo de doenças, de enfermidades e pestes e pragas, ele é o único que pode te dar forças para vencer. E quando você lê na Bíblia, no próprio Evangelho aqui mesmo de Mateus, tudo o que está acontecendo está na palavra. Por isso que quem conhece esta palavra não entra em desespero. Jesus fala muito bem em Mateus capítulo 24, quando ele começa a ministrar ali o seu sermão profético, e ele dizendo ali sobre o princípio das dores, ele começa a dar dicas ali. Ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então tudo o que está acontecendo não está fora do controle de Deus. Tem coisa que é fabricação humana, tem coisa que é fabricação do país A, país B, para não dar o nome dos países aqui. Tem coisas que é invenção humana, e por trás dessa invenção humana está o inimigo, né? Que a gente fala o inimigo, o diabo, Satanás, etc. Então, tem isso. Mas Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Então Deus não perdeu o controle. Se está acontecendo, independente de quem está aprontando, Deus, Ele está no controle de nossas vidas. Então, esta palavra de hoje não é para você ficar com medo, não é para você ficar desesperado, mas é para dizer que o que está acontecendo está na palavra de Deus. Jesus alertou sobre isso. Quando era jovem, quando eu falo jovem, de 25 para baixo, né? Me lembro muito bem que já estudava lá nos meus 15, entre 15 e 20 anos. Em nossa igreja tínhamos lá um departamento muito bom de ensino. Então eu aprendi muito bem, a minha base foi muito boa. E o pastor ensinava tudo isso que eu estou falando para vocês, mas eu não imaginava que eu ia viver esse tempo. Quer dizer, com 15 para 20 anos, você não vai pensar essas coisas, mas ele ensinava. Muitas coisas que ele falava parecia até... Estava na Bíblia, mas como a gente estava aprendendo, parecia até utopia. E hoje eu estou vivendo. Então, para você ver como a palavra de Deus está se cumprindo. Então, um alerta para você que se considera um cristão. Acabou o tempo do oba-oba. Ou é ou não é. Ou é de Jesus ou não é de Jesus. Ou acredita ou não acredita. Nós estamos chegando num tempo de um afunilamento, em que as pessoas terão que se decidir. Porque a pessoa verdadeira mesmo que serve a Jesus, ela não é aplaudida pela multidão. Às vezes ela é criticada, é zombada a nossa fé,
somos ridicularizados muitas vezes. Hoje, com o mundo moderno, a gente às vezes passa batido, né? Mas existe. Mas aqueles que estão com Jesus estão seguros. Estão seguros. É muito importante. Eu prego o evangelho já há algum tempo. É comum algumas pessoas dizerem assim: pastor, puxa vida, estou com 60 anos, 70 anos, por que eu não conheci Jesus quando era mais novo, né? Puxa vida, perdi meu tempo. Mas Jesus foi misericordioso e ainda salvou já nessa idade também, né? Porque a salvação pode ser salva a qualquer momento aí, né? Independente da idade. Mas a verdade é essa. Então, muitos que não se decidiram por Cristo não sabem o que estão perdendo. E muitos que estão caminhando com Jesus não sabem que estão perdendo também, porque eles não vivem como filhos de Deus. Eles vivem como escravo. Então tem muitos filhos e filhas de Deus que eles não são felizes. Deus os ama, porém eles vivem como escravo. O escravo já diz, ele é escravo. Escravo de alguma coisa. Escravo do seu Senhor, né? É uma escravidão. Existem pessoas que servem a Deus com medo. Eu estou com medo. Meu amigo, isso é uma fria. Eu tenho que servir a Deus porque Ele me ama. Ele provou o seu amor. Deus amou o mundo, o famoso texto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que investiu seu Filho amado Jesus. Nós conhecemos essa história. Uma boa parte do mundo já sabe disso. Mas eles sabem, mas não decidem por Jesus. Então esta é a hora da virada, a hora da mudança, a hora da decisão, a hora da escolha. Depois de um intervalo, de uma música, de uma oração, eu quero, no final, a gente vai dar umas dicas específicas para o seu projeto de vida. Mas essa palavra já está servindo também. Que enquanto estamos aqui, temos que tocar a vida. Temos que fazer, temos que realizar. E acima de tudo, você que conhece isso que eu estou falando, essas verdades, você é um discípulo de Jesus. Você é um seguidor de Cristo, então você tem que passar essas informações, e o Espírito Santo vai te capacitar para isso, passar para frente, falar do amor de Jesus, evangelizar, falar do amor de Cristo, viver o amor de Cristo. Sempre tem alguém perto de você que está precisando de uma palavra amiga, uma palavra de consolo, e você é a pessoa certa. Nós estamos aqui ajudando a milhares, e Deus tem permitido a gente estar aqui porque a gente ajuda muitos e vocês fazem parte desse muitos, e você passa essa informação para outras pessoas. Deus talvez vai te dar outra palavra, vai te falar de outro jeito, mas é para você focar. Jesus, o Filho de Deus que veio justamente para nos salvar. E ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança na fé. Perseverar significa conservar a intenção de alguém em conflito, resistir à adversidade, resistir à pressão, manter-se firme, persistir sob pressão, esperar calma e corajosamente. Então você precisa entender que é necessário a perseverança da fé, perseverar na fé. Se você tem certeza da sua salvação em Cristo, se você está firmado em Cristo, permaneça nele e não troque Jesus por nada. Se você acredita em Jesus, mas de repente você parou na fé, em vez de estava crescendo, de repente aconteceu alguma coisa e você então se bloqueou-se em algo e você parou, não cresceu mais na fé e começou até a duvidar do que você acreditava. Então quero dizer que você precisa voltar para Jesus. Você precisa pedir perdão para Ele, porque Ele está esperando você abrir a sua boca e confessar o seu pecado e dizer, eu preciso de Jesus de novo. Jesus, eu preciso de Ti. Isso eu não posso fazer por você. Por isso que a gente ensina, agora você tem que fazer. Você tem que abrir a porta do seu coração. A salvação, a reconciliação, é você que tem que buscá-la. É você que tem que querer. Você sabe por que muitas pessoas estão afastadas da fé? Porque alguns é porque nunca tiveram uma experiência com Deus. Eles não nasceram de novo. Eles não mudaram de vida. Então, ele buscava a Deus no endereço, ele mudou de endereço, mas a vida não mudou. Então, na realidade, ele não foi transformado ainda. Ele está em busca dessa transformação.
Então, se é você, se volte para Jesus. Outros, é porque achou que se deixasse de ir naquele lugar e fosse em outro, lá ia ser mais abençoado. Lá ele continua do mesmo jeito, talvez até piorou. Porque ele não buscou Jesus. Ele buscou uma solução para os seus problemas, mas como ele não focou em Jesus, ele focou em homens. Ele focou em promessas de falsos profetas. Ele focou em algo que lhe prometeram. Ele focou em algo que de repente ele pensou, alguém disse lá, se você der tanto, você vai ser abençoado em tanto. E ele fez tudo isso e não deu certo. Por quê? Porque não era para ele ter feito aquilo. Ele foi enganado, ele foi ludibriado. Ele foi engodado com falsos ensinamentos. Porque a bênção da salvação ela é gratuita. No sentido, quer dizer, já foi pago o preço, né? Teve um alto preço. O sangue de Jesus, a morte de Cristo. Mas nós não precisamos comprá-la. Você não compra a salvação com dinheiro. Você não compra a salvação dando uma boa doação financeira por uma instituição religiosa, por uma associação religiosa ou por uma casa de apoio. Isso não salva ninguém. Se você ajuda, você vai ter a recompensa de ter ajudado, mas não para salvação. Isso aí é para fazer boas obras, ajudar o próximo, ajudar o ministério, a obra de Deus, né? Mas concernente à salvação, não. Por que eu falo isso? Porque existem ensinamentos totalmente diferentes do que eu estou ensinando agora. Como se quanto mais você fosse generoso com os outros, bondoso, bonzinho e ajudar todo mundo, você vai se purificando, né? Você vai evoluindo. Não. Isso aí é um ensinamento de uma certa, entre aspas, religião. Mas não é isso. Não é isso. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está afastado da fé? Você está frustrado com as coisas espirituais? Sabe o que acontece, a frustração de muita gente? Eu já falei, vou repetir. Quando você coloca muita expectativa em gente, em pessoas, ou até mesmo no seu pastor, num líder espiritual. Que todos eles, por mais abençoados que sejam, são homens, como eu também, pastora Eva e companhia. Então é assim. Então você tem que amar o próximo, amar as pessoas, o amor de Deus no seu coração, mas a sua expectativa maior você tem que colocar apenas em Deus, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que veio justamente para salvar a humanidade. Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Essa porta é do teu coração, é da tua vida. Ele está batendo a porta. Quando a gente lê o contexto dessa carta, que é a 7ª carta à igreja de Laodiceia, e pelos estudos que fazemos e ouvimos, estamos vivendo essa época aqui da igreja de Laodiceia. Então o tempo é esse. E eu vou ler para você. O Espírito Santo está me inspirando a continuar esse assunto aqui hoje. Apocalipse 3, o verso 14. Olha a situação da igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Então a situação espiritual aqui de Laodiceia estava caótica. E em todas as cartas que você lê aqui no livro de Apocalipse, são 7 igrejas, 7 cartas, tudo Deus fala assim: eu sei as tuas obras, eu conheço você. É a mesma coisa que ele fala com o Edson, com o João, com a Maria, com você que está ouvindo. Ele sabe da tua vida. Ele sabe as tuas obras, ele sabe as suas atitudes, ele sabe tudinho de você. Tudo. Então essa igreja estava com uma crise espiritual. Ela estava mal. Ela estava péssima. Porque ela não era nem uma coisa nem outra. E ele disse assim: olha, eu sei as tuas obras, e você não é nem frio nem quente. Não é uma coisa nem outra. Aí ele: tomaras que fosse frio ou quente. Mas como você está em cima do muro, vamos usar aqui o muro que ele está dizendo assim como és morno. Uma pessoa morna, ela não decide. Eu uso essa linguagem, em cima do muro. Ela não está nem de um lado nem do outro. Só que quem é morno aqui, pelo que consta, vai ser vomitado da boca de Deus. Então você tem que decidir, meu amigo. Não adianta ficar em cima do muro, não. É a hora da decisão. É a hora da mudança. E a mudança começa com você. Decida-se. Decida caminhar com Jesus. Decida-se. Decida caminhar com Jesus de Nazaré. João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho é Jesus. Ele é o único caminho. Não tem outro caminho para ir para o céu, para ser salvo. Vocês estão vendo. Brasil, mundo, você que me escuta agora, que me ouve, você está vendo o que está acontecendo no mundo. E sempre teve tragédia, sempre desde quando Adão e Eva pecou, entrou o pecado, e por causa do pecado virou esse caos total. Por isso que Jesus veio para consertar. Então você só consegue se libertar do pecado, daquilo que te escraviza para as coisas erradas, é Jesus. Só Jesus, não é o pastor, não é a igreja, não é religião, isso aí não resolve não. É só Jesus. E ele vem justamente para nos libertar, para nos transformar. Então essa é a palavra que Deus me deu para passar para você. Esse é o primeiro bloco aqui da programação. Em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada. Eu quero fazer um convite a você, se você deseja agora, nesse momento, onde você está me ouvindo agora, não sei se você pode, mas se puder, se não puder falar, verbalizar, fale em pensamento. Você está em algum lugar que não dá para falar, né, em voz alta. Mas diga, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Tira do meu coração o pecado, a tristeza, a amargura, o ódio, o ressentimento e tudo que é raiz do mal. Arranca pela raiz. Eu quero entregar minha vida hoje para o Senhor Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Quero se tornar hoje uma nova criatura. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo agora, quem sabe você se afastou da fé. Quem sabe você... Mas está ouvindo a gente. Se você está ouvindo a gente, então você não afastou não. Talvez só foi um pequeno deslize aí. Mas se você está ouvindo hoje é porque era para você ouvir mesmo. Então, se você se considera que está aquela ovelhinha fora, então diga assim: Senhor Jesus, me recebe de novo. Porque eu creio que o Senhor Jesus nunca me abandonou. Por isso que eu estou ouvindo, agindo Deus, quem impedirá nesta manhã. Mas me abrace, Senhor, eu quero esse abraço. Num tempo desse em que todos nós estamos com a carência de um abraço apertado, aquele abraço gostoso de um parente, de um amigo, de um irmão da fé. De repente, devido às restrições, não estamos podendo dar aquele abraço de um amor verdadeiro, aquele amor fraternal, sem malícia. Ó Deus, abraça agora, abraça esse meu querido e minha querida que está se voltando para Ti, Jesus. Abraça esse homem, esta mulher que me ouve agora. Abrace, Senhor, esta família que está nos ouvindo agora. Abraça, Senhor, cura as feridas da alma desta pessoa. Cura os traumas, as decepções, as frustrações. Ó Jesus, só o Senhor que pode nos curar. Cura.
cura, Senhor. Purifique esta alma com teu sangue, Jesus. Porque sabemos que é tempo de salvação, é tempo de volta para a casa do Pai. É tempo de restauração. Restaura esse lar, restaura essa família, restaura esse casal, restaura esses jovens, restaura as crianças, restaura a família. Em nome de Jesus. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.